Não se via uma situação tão crítica no mundo desde a Segunda Guerra Mundial, depois tivemos a Guerra Fria, mas estamos chegando agora num ponto de não retorno. A Terceira Guerra Mundial bate à nossa porta. A guerra entre Rússia e Ucrânia já dura mais de 3 anos, desde fevereiro de 2022, quando a Rússia invadiu territórios ucranianos. Porém, o problema lá persiste desde fevereiro de 2014, quando a Rússia tomou a Crimeia da Ucrânia. Temos também uma área beligerante entre Índia e Paquistão desde 1940, que eles disputam a região da Caxemira. Recentemente tivemos uma troca de ataques com mísseis e fogo cruzado naquela região, elevando o risco da escalada do conflito. Existem várias outras áreas de conflitos no mundo, principalmente na África e na região do Oriente Médio. Temos o conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas, que invadiu Israel dia 7 de outubro de 2023 e lançou milhares de foguetes em um ataque sem precedentes, matando 1.200 pessoas e ainda sequestraram outros 250 reféns, até chegarmos à inevitável guerra entre Israel e Irã. Péssima notícia para o mundo. Irã sofre ataques maciços de Israel. Vídeo divulgado ontem, 13 de junho de 2025, por Israel, mostra como 9 cientistas e especialistas nucleares do Irã, os cérebros dos avanços nucleares, foram eliminados, além de terem destruídas suas instalações. O programa nuclear do Irã foi altamente devastado. Temos este outro vídeo. Força israelense mostra uma grande concentração de defesas aéreas de Teherã, perto do Iraque, que também foram atacadas e muito devastadas. Israel também foi vítima de um míssil balístico iraniano em Iafá, nas redondezas de Tel Aviv. Ayatollah Khamenei diz que vai atacar mais violentamente ainda. Promete punição amarga e dolorosa, que o inferno se levantará contra Israel. Eu não duvido. E de outro lado temos o Ocidente, sobre a liderança dos Estados Unidos e da União Europeia, tentando conter tudo isso. E aí fica a pergunta, e o Brasil, de qual lado está? Como seria de se esperar, com esse desgoverno bandido que temos, ficamos sempre do lado errado da história. A guerra entre Israel e Irã era o que de pior poderia ter acontecido para o mundo e para o Brasil. Como já sabemos, o Irã é o grande financiador do terror mundo afora. Eles financiam, treinam e dão aparato bélico para Jihad Islâmica, Talibã, Hezbollah, Hamas, Frente Popular para a Libertação da Palestina, dentre outros. O Irã sempre esteve envolvido em atentados terroristas. Atuou também na Índia, Tailândia, Geórgia e Quênia, para citar alguns. Mas o que nós temos a ver com isso? Nessa guerra, adivinha qual país o Brasil apoiou? O Irã. Recapitulando, em 2023 o Brasil deixa atracar no Rio de Janeiro um navio de guerra iraniano. Notícias não confirmadas dão conta que eles levaram urânio embora daqui. Eu não duvido nada disso. Os americanos acharam isso lindo. Mr. Nichols, I'm deeply concerned that the Western Hemisphere is being overwhelmed by anti-Americanism, and that countries across the region are aligning themselves with our adversaries and our enemies. I'm deeply concerned that former U.S. allies are being replaced by leaders who are actively hostile to us and our interests, and that the Biden administration has chosen to embrace many of those leaders. President Biden warmly hosted Lula da Silva at the White House and called him a close friend. Lula is an anti-American Chavista who embraces the Chinese Communist Party, Vladimir Putin, and the Iranian regime. Well, Brazil. Bolsonaro, a pro-American leader, was replaced to the Biden administration's cheering with an anti-American radical Lula. And there is corruption likewise in the Lula government. In February, Lula allowed 2 of Iran's most advanced warships to dock in the port of Rio de Janeiro. The United States opposed that act, at least formally. In fact, the United States sanctioned those ships with what are supposed to be powerful designations, and yet it happened. I believe the Lula government's corruption played a significant role in their decision to ignore the Biden administration and allow the docking. Do you agree with that assessment? And has the Biden administration enforced any sanctions related to that instance, and in particular to the Brazilians providing material support to the Iranian ships? I would refer you to OFAC as to whether or not they've made a determination that action violated. You don't know whether you've sanctioned Brazil? I would refer you to OFAC. Do you know? I would refer you to OFAC. Do you know the answer? That's a yes or no question. Do you know whether the Biden administration has sanctioned Brazil? I am not aware of any sanctions with regard to that specific situation. Nor am I, and that's the problem.
Não foi suficiente. Alckmin representou o Brasil na posse do presidente iraniano. Ele se sentou ao lado de uma seleta lista de terroristas islâmicos, muitos deles mortos dias após por Israel. Alckmin comete suicídio de reputação. O bêbado e a baranga, que adoram viajar o mundo, mas quando foi para ir ao Irã, eles declinaram, eles não foram e mandaram o trouxa do picolé de chuchu. E ele foi. Pior que Alckmin é o nome judeu. Deu sorte de voltar de lá inteiro. O bêbado corrupto por diversas vezes já demonstrou apoio ao Hamas, criminalizou Israel quando ele contra-atacou os terroristas no território palestino. E como se declara o nosso desgoverno do amor, Brasil considera romper vínculo com Israel em resposta a conflitos. A ação seria resposta à guerra em Gaza, tido como genocídio pelo governo Lula. O PT considera simplesmente um extermínio o que está sendo televisionado. O presidente Lula vem denunciando o genocídio desde o início e viemos pedir que o Brasil adote sanções contra Israel. É duro até de comentar. Israel está quieto lá no seu canto. Vamos deixar claro, jamais Israel iniciou qualquer conflito, fez qualquer invasão, tomou qualquer atitude hostil contra qualquer país do mundo ou mesmo contra o povo palestino. Ele apenas se defende depois de atacado. Isso se chama retaliação. Então, Israel estava quieto lá no seu canto, os jovens em um festival de música, aliás, tinha gente lá de diversas partes do mundo, de vários países, inclusive brasileiros, vêm os terroristas, invadem, atacam Israel, matam 1.200 pessoas, sequestram mais de 250. Israel está errado. Essa é a cabeça desse desgoverno que nós temos aqui. É inaceitável isso. Quando Israel parte para a briga, ataca para ter os seus sequestrados de volta, aí vem o desgoverno do PT, na maior cara de pau, e declara que desde o começo o presidente Bebácio Ignorácio denuncia o genocídio e quer sanções contra Israel. Ele falou isso na ONU. Este é aquele momento em que solenemente temos que mandar esses filhos de umas frutas para casa do baralho. Israel e Sr. Trump, vamos deixar as coisas aqui de forma bem clara. Estão acontecendo no Irã manifestações contra o regime do Ayatollah Khamenei, o que era impensável até pouco tempo atrás. O povo iraniano é refém de ditadores. Só um detalhe, vocês lacradores da esquerda que adoram um regime autocrático e tirânico, poderiam dar uma chegada lá no Irã e participar das manifestações. O governo de Teherã matou uma moça só porque ela estava vestindo o véu de maneira não correta. Ela deixou aparecer um pouco do cabelo. Ela não sabia porque ela era de outra região. Eles foram visitar Teherã com a família e a moça foi presa e foi morta pela polícia. Simplesmente por causa disso. Vocês de cabelo azul e roxo poderiam dar uma chegada lá e ajudar nos protestos. Ela se chama Masha Amini, de 22 anos, e faleceu sob custódia policial no Irã em 2023. Que tal? Dá uma chegadinha lá. Agora você, que é homossexual, que defende este país, esses grupos terroristas, fica uma dica. Lá eles matam homossexual. Então se você for, é melhor que você fique daqui esbravejando contra Israel. Porque se você for lá no país deles esbravejar contra Israel, você não vai ter nem a oportunidade de abrir a sua boca. Estou citando esse caso aqui dessa moça porque essa hipocrisia da esquerda é de dar nojo. Para quem não sabe, Israel tem uma das maiores paradas LGBTs do mundo. Ele é o único país absolutamente democrático daquela região do Oriente Médio. As mulheres olham isso, elas estudam, trabalham e até dirigem. Vamos lembrar que recentemente, eu acho que foi o ano passado, as mulheres tiveram permissão de começar a dirigir na Arábia Saudita. Para vocês verem mais ou menos como a coisa funciona do lado de lá. E Israel é o país que o PT e seus lacradores condenam. E eles são defensores de ditaduras e de grupos terroristas sanguinários como Hamas, Talibã, o próprio Irã, e outras porcarias por aí. Fala pra mim se isso faz algum sentido. Assim como o povo iraniano, o povo palestino também não vê a hora de se livrar desse grupo terrorista Hamas, e tem outros enfiados lá dentro. Mas eles gostariam muito de se livrar desses caras.
O povo palestino, o povo iraniano é gente como a gente. Lá tem crianças que querem jogar bola, tem adolescentes que querem namorar, que querem estudar, que querem trabalhar, tem os idosos, tem os trabalhadores, tem o povo que paga a conta. Eles vivem sob o jugo dessas pessoas, desses grupos tirânicos e sanguinários. Eles não querem isso. Eles querem muito, eles gostariam muito de se libertar disso. Porque eles são reféns deles. Então a guerra não é contra o povo da Palestina ou o povo do Irã. A guerra é contra os ditadores. Vamos deixar isso bem claro. Claro, é guerra. A gente sabe que inocentes vão morrer. Mas é o preço que se paga porque inocentes de Israel morreram de graça. Então, senhor Trump e Israel, senhor Netanyahu, nós aqui do Brasil também não vemos a hora de nos livrar de grupos que nos mantêm reféns, como os comunistas e os amigos de terroristas do nosso desgoverno. O Partido das Trevas e seus puxadinhos têm conversas cabulosas com PCC e Comando Vermelho, aqueles grupos que o Bandilmo não quis classificar como terroristas quando isso foi pedido pelo governo americano. São eles mesmos. Estão fazendo do nosso país um verdadeiro inferno. Existem aqui locais onde a polícia não consegue entrar mais. Eles dominaram tudo. Nós, o povo de bem, que trabalhamos e sustentamos todos esses vagabundos, queremos nos livrar deles também. E queremos nos livrar também, o mais rápido possível, da ditadura do judiciário que está se abatendo sobre nossas cabeças. Eles estão instalando essa ditadura com muita velocidade. A nossa segurança já foi para o espaço, a nossa segurança jurídica há tempos também já foi para o espaço, o império das leis acabou por aqui. Agora é o do cabeça de cotonete que manda na porra toda. E o nosso país também já está tão atolado em dívidas e em corrupção, desde as mais altas cortes, que também já está indo para o espaço. Que fique claro, a culpa não é nossa, nós não colocamos essa lixaiada toda no poder. Assim como acontece com o povo palestino e iraniano, isto foi imposto a nós. Estamos lutando para nos livrar, mas está difícil. Se puder dar uma forcinha pra gente, agradecemos. Valdir Palma de Bragança Paulista, até a próxima, claro, se eles deixarem. Forte abraço, se inscreva no canal.